O webinar de hoje é Aumente os recursos integrando os códigos de Asterisk no Isabel, né? Meu nome é Alberto Sato, seu CEO do Portal do Saber. Né? Bom, vamos falar rapidinho um pouquinho do Portal do Saber, né? Para quem não conhece, é uma empresa de TI e Telecom, tem mais de 18 anos no mercado, né? Nós já trabalhamos sempre com a área de tecnologia, no início foi PLC, Power Line Communication, né? Usa rede elétrica, transmissão de dados, isso em 2002 que nós começamos, a maioria nunca ouviu falar dessa possibilidade, a intenção era até montar uma fábrica para produzir em série, só que como não veio a regulamentação, né, na verdade a Anatel não queria liberar para a ANEL que o pessoal da área elétrica fornecesse comunicação de dados, então não vingou muito, né? Logo em seguida, em 2003 eu já comecei a mexer com parte de VoIP, em 2004 já trabalhei, conheci o Asterisk, eu vi que era um mercado que ia crescer muito, comecei a investir nesse mercado, né? Aí depois veio o Interface Cracker, né, Trixbox, Elastix e depois o Isabel, no caso, por último, né? Então, desde então, a gente sempre focou muito nessa área de telefonia IP. Hoje, o nosso foco principal é network de tecnologia, né? Conectar empresas para gerar oportunidade de negócios, na verdade, conectar fornecedores para as revendas, né? PBX na nuvem, CFTV na nuvem, revenda Vivo, revenda Claro e Embratel que nós vamos lançar essa semana, Outorga e vários outros serviços que nós estamos contratando com o pessoal para cada vez aumentar esse leque e para as revendas participarem dessa network e conforme o serviço eles aumentarem o seu faturamento. Esse é o objetivo, criar uma rede de tecnologia onde o pessoal, quem está participando, cada vez mais vai lucrar mais, né? Tem a área de treinamentos, que nós continuamos ainda na área de telefonia IP, que praticamente é Isabel, Elastix, Asterisk, né? Presencial hoje é muito mais difícil, ainda mais com a pandemia agora. Normalmente é em São Paulo que a gente faz os cursos presencial na Avenida Paulista, né? Eu já ministrei curso praticamente no Brasil todo, quase todas as capitais do Brasil. Fui 2 vezes para Portugal e 1 vez para Angola, 2 vezes para Angola ministrar curso lá para eles também, né? E hoje quase todo mundo faz cursos em videoaulas, que é muito mais prático. Você faz a hora que quiser, pode fazer revisão. É o que o pessoal tem procurado muito, curso em videoaulas, né? Mais ou menos 90, 95% curso em videoaulas hoje em dia, né? E marketing digital de resultado é um produto que nós criamos para que as empresas aumentarem o seu faturamento e criarem um relacionamento com o cliente. Então, marketing digital eu considero algo estratégico, que é o que vai diferenciar uma empresa da outra, para você conquistar novos clientes, novos leads, né, no caso, e aumentar bastante o seu faturamento. Então, a intenção é pegar a nossa expertise, no caso, compartilhar a nossa plataforma com custo muito barato no mercado, né? E as cada revendas, no caso, participam da network e começarem a faturar cada vez mais. Essa é a intenção da nossa estratégia de marketing digital de resultados, né? Então, nosso foco mesmo é a parte de network, né? Então, conectar fornecedores com as revendas, né? Então, tem toda uma network, todo mundo se relacionando entre si, adquirindo serviço e todo mundo crescendo, tanto fornecedor como revendedores, né? Todo mundo se interligando. Existe uma ideia de rodar de negócio que eu estou pensando como estruturar para que cada pessoa se interligue entre si e gere negócio entre eles também, entre as revendas também. Vários cursos que eu ministrei presencial, dá para perceber que os alunos, eles trocam muita informação entre si, porque cada um é especialista numa área, a hora que eles precisarem, eles sabem que tem uma especialista ali que ele pode contar com ele para resolver o problema dele. Pode ser questão de segurança, firewall, pode ser alguém que conhece bem MikroTik, outro conhece VPN, outro conhece, cada um conhece uma área, servidor Linux, né, a nível administrador. Então, cada um tem uma especialidade. Então, se você conhecer pessoas que conhecem um determinado assunto, é preferível contratar dele do que você ir lá no mercado e contratar de alguém que talvez você nem conheça e faça um serviço não muito bom, né? Então, essa é a ideia da network, tá? Então, existe uma plataforma de conteúdo, né, que para treinar as revendas, né? E toda revenda recebe o login dessa plataforma e cada produto e serviço tem uma área específica. Então, o que nós percebemos é que a maioria dos fornecedores não tem uma documentação do que eles vendem,
explicando como é a parte comercial, parte técnica, suporte, dependendo, alguns pode ser emissão de pedidos, tá? Então, a ideia é centralizar no único local, tá? Então, é essa plataforma que tem apresentação do produto e serviço, gestão comercial, técnica, financeira, pode ter a área de marketing, vamos supor, o caso da Vivo, eles fazem um monte de panfletos que praticamente já é próprio para você postar isso em Facebook, Instagram, vários outros locais. Você só põe o teu logotipo, a tua empresa e o telefone, ou praticamente já está pronto a área de marketing para você não perder tempo nessas promoções. Então, todo mês eles atualizam isso, né? Isso serve para cada plataforma, cada produto, né? Então, a intenção é facilitar a revenda, no caso, para poder fazer o seu marketing, né? E a atualização assim, sempre constante, né? Para enriquecer cada vez mais o seu conteúdo, né? Então, só mostrar rapidinho aqui essa plataforma, no caso. Então, tem para cada produto tem a sua área. Quando você clica nele, você vai encontrar vários vídeos explicativos, pode ser arquivos para downloads, tá? Então, no caso, para você estudar. Sempre tem duas áreas. Uma área pré, quando você ainda não decidiu que quer revender vivo, nesse caso, ou quer o PBX na nuvem. Aí, a partir do momento que você preencheu o formulário, você decidiu que quer revender, aí você vai receber uma área que chama pós, que na verdade é a área onde tem toda a documentação. Vamos supor, você quis ser revenda da Vivo, aí você vai ter todo o procedimento. Qual que é a empresa que está por trás que vai fazer essa revenda da Vivo, que é a empresa Vivo, no caso. Qual que é o procedimento, qual que é o contato dele, como é que você faz para emitir o pedido, como é que é faturamento, comissão, tabela de comissionamento, se for tiver um estorno. Então, todo o procedimento está centralizado num único local. Aí você assiste vários vídeos e vai entender bem o processo. E além vai ter a área de suporte também para o pessoal lá, os dados contábeis da empresa para você tirar dúvidas que caso surgirem, né? Então isso facilita muito para fazer o treinamento de cada revenda. Antes dessa plataforma, o fornecedor ligava para cada revenda e explicava todo o procedimento, ou seja, repetia diversas vezes o mesmo procedimento ficava às vezes 1 hora no telefone para isso. Então, para evitar isso, criamos essa plataforma, a revenda vai, consulta, tem dúvida em algum assunto, vai na plataforma e assiste o vídeo, já tira toda a dúvida, tá? Bom, em relação a Isabel, só falar uma visão geral para quem ainda não conhece, né? Isabel é uma distribuição de servidor de comunicação unificada, seriam vários serviços no único produto, telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail e colaboração, né? Ele é baseado em software livre, GPL2, né, que você pode copiar, distribuir, modificar livremente, não tem questão de direitos autorais, tá? Então, você pode utilizar ele, implementar na sua empresa, comercializar como serviço, instalar no cliente, tudo, não tem problemas de você não tem que pagar licença, nada nesse sentido, porque é software livre, tá? Então, é distribuído como imagem ISO, basta ir lá no site do isabel.org, baixar o arquivo ISO, e fazer a instalação a partir desse ISO. Então, o que ele instala, na verdade? Instala o sistema operacional Linux, é baseado no CentOS, né? A versão 7. Tem o asterisco também dentro na hora da instalação, você pode escolher até a versão do asterisco conforme sua necessidade. Isabel PBX, na verdade, é a interface gráfica que configura o asterisco no modo gráfico, né? Na verdade, tudo processado no asterisco, que é o código base. Mas, como a maioria não tem conhecimento da programação de asterisco, tem uma interface gráfica que traduz esses códigos tudo para o asterisco e assim que ele processa a requisição, tá? E lá fax, caso você queira fazer uma interligação com fax, né? Dá para você interligar, postfix, servidor de e-mail, além de vários outros modos de código aberto, né? Então, tem mais de 3 milhões de downloads, contando com o Elastix, né? Como o Isabel, na verdade, é o fork do Elastix, né? Talvez para quem não conhece ou não ouviu falar do Elastix, Elastix era o projeto open source, era praticamente de interface gráfica o que fez mais sucesso no mercado. Só que em final de dezembro de 2016, a 3xx comprou a marca Elastix. 3xx também fabrica software de PBX IP, só que é proprietário, não é código aberto, no caso. Então, ou seja, eles dão até para você testar por um certo período, de graça, mas é limitado, e depois disso você tem que pagar as licenças, no caso. Tá? Então, ou seja,
Quem for trabalhar com 3CX ou o Elastic a partir da versão 5.0 é software proprietário, tá? Então, tenho visto muita gente já usando o Elastic a versão 5, achando que continuava software livre, depois que ele percebe que tem que pagar várias licenças, tudo tal, acaba caindo fora, né? Porque quem está acostumado com software livre, dificilmente vai pular para nesse caso, software proprietário, né? Então tem mais de 3 milhões de downloads, então é um software já muito difundido no mercado, muito utilizado e com certeza funciona muito bem, né? Algumas pessoas podem reclamar que dá problema, tudo tal, mas é muito mais problema de configuração do software em si do que do produto, tá? Então, se você configurar direito, é um produto que vai funcionar bem, né? Tem milhões funcionando e o pessoal muito satisfeito. Então, como é que funciona a estrutura do Isabel? Servidor de e-mail, né? Postfix, caso você queira gerenciar todo o e-mail, pode. Você tem um gerenciador, criar um domínio, criar todas as contas, regras, tudo, você pode fazer isso. Mensagem instantânea, a parte de OpenFire, quem gerencia, né? Parte de fax é o servidor de fax, você pode criar através do RilaFax, né? A parte de voz é o asterisco, quem faz, voz sobre IP, né? Toda a parte do PBX IP é o asterisco. E videoconferência também é o asterisco. Ele não vem habilitado, basta você ir lá habilitar a parte de videoconferência, ele aceita a videoconferência também no Isabel, né? Tudo isso através de uma interface gráfica que gerencia isso, que eles chamam mensagem unificada. O grande atributo do pessoal do Elastix, na época que fizeram, que agora é Isabel, né, foi integrar vários softwares desse numa única interface, né? Quem utiliza o produto Isabel, quem usou o Elastix, dá a impressão que é um produto só, mas na verdade são diversos produtos interligados que eles criaram uma interface ali que dá a impressão que é um produto só, mas na verdade ele deve ter pelo menos uns 10 produtos funcionando nessa interface gráfica, tá? Então, isso foi o grande mérito do pessoal do Elastix, né? Então, como é que é a estrutura do Asterix? Só para você ter uma visão como é que o Asterix trabalha, né? Então, existe o core do Asterix, né? O núcleo do Asterix, que está o plano de descagem aqui, que é onde executa todas as regras dentro da central telefônica, né? Então, existem os arquivos de configuração, tá? Que são os arquivos, no caso, arquivos asterisco.conf, né? Ele está dentro do diretório, se vocês quiserem verificar lá no Linux, né? /etc /asterisco, tá? Então, todos esses arquivos conf, como é padrão lá no Linux, cada um serve para uma determinada função, tá? Dentro dessa pasta, deve ter pelo menos uns 50 arquivos diferentes de conf ali. Então, cada arquivo serve para uma determinada função. Então, todo o código de programação, se quer TXT puro, né, está dentro desse arquivo. O que acontece na prática? Ele é só um arquivo, então o asterisk, ele faz uma leitura disso, joga para a memória. Então, está o plano de descagem aqui, tudo na memória do servidor. Ele está no arquivo conf, mas na verdade o que vale é o que está na memória, tá? Pode estar diferente nesse arquivo e na memória, o que realmente vai executar é sempre o que está na memória. Tá? Então, extension.conf é o arquivo principal do Asterisk, onde você configura praticamente toda a parte de programação do sistema. Acredito que uns 95% de programação está dentro desse arquivo extension. SIP é só a nível, você quer trabalhar com protocolo SIP, criar um ramal SIP, criar interligação com o provedor VoIP SIP, quer interligar dois servidores via SIP, é tudo dentro desse arquivo. IAX é em relação ao protocolo IAX, né? Criar um ramal IAX, interligar com o provedor IAX, se caso existir, ou interligar dois servidores via protocolo IAX, é dentro desse arquivo que se configura, tá? Queues é a parte de fila, voicemail é a parte de correio de voz, né? Tá? Então, na verdade, quem mexe com a interface gráfica mal sabe que existe esse arquivo, mas na verdade a interface gráfica está configurando dentro desses arquivos, né? Existem os módulos, no caso, né? Quando você compila um módulo, tem vários módulos aqui, na verdade só tem alguns exemplos, mas na verdade tem mais de 50 módulos também, né? Então, o que acontece esse chan SIP aqui? Esse aqui é um módulo do protocolo SIP. Se você vai usar protocolo SIP, então você tem que carregar isso na memória. Então, o que acontece quando você vai trabalhar com, vamos supor, um servidor ou um hardware que tem pouca memória?
você vem aqui, vários módulos que você não vai utilizar, você descarrega da memória, justamente para economizar memória, tá? Se você tem um servidor com bastante memória, não tem necessidade de ficar lá descarregando essas memórias, que são poucas, pouco espaço que vai ocupar, não vai afetar muito, né? Tá? Então, agora, se você vai trabalhar até com hardware com pouquíssima memória, então você só carrega na memória exatamente aquilo que você tem necessidade, tá? Então, como o protocolo é modular, então você tem como definir quais são os protocolos. Vamos supor o H323. Você quer utilizar H323, então você vai lá e carrega o módulo H323, aí o sistema fica compatível com H323. O básico, ele não vem com H323, né? Porque é um protocolo que já foi utilizado há 15 anos atrás, hoje praticamente acho que ninguém usa, né? Só se você tem um hardware antigo aí que você quer interligar, você pode fazer, carregar o módulo H323, né? E tem a parte de interligação com outros softwares, gerenciamento, tudo, são esses protocolos. A AGI, quando você quer montar algum scriptzinho, né? A EMI é parte de gerenciamento, a ARI, no caso aqui, né? Então, isso aqui são parte de programação, interligações que você quer automatizar o asterisco, interligar com outra plataforma, criar um scriptzinho interligando. Então, através disso, o pessoal faz um monte de interligação, personalização. Você pode usar um monte de linguagem de programação para gerenciar o asterisco remotamente. Por isso que ele tem um poder muito grande. Ele não depende... se você é especialista em Perl ou PHP, em vários outros linguagens, você trabalha em função disso e comanda o asterisco via remotamente aí você consegue gerenciar tudo no asterisco. Por isso que muita gente desenvolve uma interface gráfica diferenciada e para poder gerenciar o asterisco. Não importa a linguagem de programação, você pode usar qualquer linguagem de programação, que através disso você faz a comunicação com o asterisco, tá? Então isso é base. Tem um CLI que eu não comentei, é Command Line Interface. Dentro do asterisco ele tem, no caso, um comando, né, que você entra lá no Linux, digita *-vr lá, aí você entra nessa interface, aí você pode digitar vários comandos aqui que você, em tempo real, você sabe tudo que está acontecendo dentro do servidor aqui asterisco. É mais para você fazer monitoramento, se der algum problema, para tentar ver onde é que está o problema, tá? Então, normalmente você utiliza isso daqui só quando deu algum problema, né? Normalmente você não usa ele, tá? Então, essa é a estrutura do asterisco em si, né? Como é que funciona o Isabel, né? Então, tem um módulo Isabel PBX, que é a interface gráfica que configura o asterisco, né, no modo gráfico. Então, é software de configuração do asterisco integrado na distribuição Isabel. Antigamente, isso daqui, acho que talvez todo mundo quem acompanhou, era chamado de FreePBX, né? Como o FreePBX, a Sangoma comprou o produto, né, no caso, então deu algum problema até até questão de concorrência, né, porque o pessoal do Elastix fazia muito mais sucesso que o próprio FreePBX, né, e o Elastix era baseado no FreePBX, né. Então, a Sangoma comprando o FreePBX, agora meio que FreePBX também era um software livre, né? Então, meio que dividiu, no caso. Agora tem o Isabel PBX, que, na verdade, a partir daquele momento, o Isabel PBX, na verdade, é um outro software, né? Que ele vai evoluindo conforme o pessoal do Isabel. E o FreePBX é o que está pendurado na Sangoma, lá por trás. Eles que vão atualizando, né? Então, eles têm o PBX deles também, muito parecido com o Isabel, né? Que a base é o FreePBX, né? Mas, na verdade, teve uma ramificação nesse sentido, né? Então, o Isabel PBX é integrado na distribuição do Isabel, né? Onde ele gera todas as configurações do asterisco. Então, via interface gráfica, você configura tudo, ele joga isso em um banco de dados, várias tabelas, né? E depois ele gera o código, né? Então, ele guarda a maioria das configurações no banco de dados, MariaDB, né, no caso, né? Antigamente era uma MySQL, agora é MariaDB, né? E depois ele converte a base de dados em arquivos de configuração da asterisco. Então, como é que funciona? Você tem aqui o módulo gráfico, né? Aqui está o FreePBX, na verdade, na época era o FreePBX ainda, que é só mudar o Isabel PBX, né? Aí tem os módulos. Então, o que acontece? Ele pega no banco de dados, roda um scriptzinho,
Acho que quem já usou Isabel, quando aparece aquela barrinha vermelha, quando você clica naquela barrinha vermelha, que ele roda esse scriptzinho, ele pega tudo que está no banco de dados, gera esses arquivos de configuração. Muitas variáveis estão no HDB, né? Aí ele atualiza os arquivos conf aqui do asterisco. E depois ele dá um reload, joga para a memória do servidor e fica funcionando o que está na memória. Então, esse é um processo da interface gráfica para poder gerar esses arquivos de configuração. Tá? Existem algumas regras que você tem que tomar cuidado, que muita gente às vezes não conhece, que vamos supor extension, que eu comentei já que extensions são os arquivos principais do Asterisk, onde praticamente está o plano de descagem aqui. 95% de programação do Asterisk está dentro desse arquivo. Na interface gráfica, eles dividiram esse arquivo extension em vários outros arquivos também. Eu coloquei só 2 aqui, mas depois acho que tem um slide que mostra outros arquivos. Na verdade, esse arquivo está dentro desse. É como se somasse esse arquivo mais esse, vai estar embutido dentro dele, tá? Na verdade, só colocar um nome diferente só para separar a parte de programação. Então, a regra do Isabel PBX, do Isabel, né? Tudo que tem a extensão additional é feito pela interface gráfica. Você jamais pode alterar o que tem no arquivo additional. Por quê? Se você alterar isso, vamos supor, eu venho dentro desse arquivo, altero algumas coisas conforme minha necessidade. Toda vez que você clicar naquela barrinha vermelha, o sistema automaticamente vai gerar esse arquivo e vai sobrescrever tudo que você fez, tá? Então, se você alterou isso, pode ter certeza, toda vez que você clicar naquela barrinha vermelha, ele vai sobrescrever o teu arquivo, você vai perder tudo. Já vi muita gente modificando isso, aí pode ser que funcione 10 dias, 15 dias, até que ele resolve adicionar mais um ramal, aí ele tem que clicar naquela barrinha vermelha, né, para atualizar. Aí tudo que ele fez dentro daquele período, ele perdeu de informação e às vezes o pessoal reclama dizendo, eu modifiquei o Isabel e não sei por que ele perdeu a configuração depois de tantos dias, tá? Então, o que acontece é isso, você não pode alterar esse arquivo, tá? É perda de tempo alterar, porque você vai perder tudo que você fez. Então, existe o Extension Custom, é onde você vai colocar a tua customização. Então, se você tem algo daqui para customizar, você tem que colocar dentro desse arquivo Custom. Essa é a regra. Então, a interface gráfica jamais altera um arquivo que tem a extensão, terminação aqui, Custom. Então, isso é a regra da interface gráfica. Funciona assim para Extension, funciona assim para o SIP também, existe o SIP Addition, o SIP Custom, e a maioria dos arquivos segue essa regra aqui. Sempre vai ter um additional, o custom. Additional você nunca pode alterar, o custom você que altera do jeito que você quiser, que a interface gráfica não mexe nisso. Né, na verdade, são nesses arquivos que você vai poder alterar, adicionar código de asterisco, modificar uma programação já feita, esse tipo de coisa. Tá? Então, você tem que saber dessas regras justamente para saber onde é que você pode alterar o código do asterisco. Né? Falar bem rapidinho include, só para vocês entenderem, para quem talvez não conheça nada de Asterisk, como é que funciona include. Aqui na casa tem algumas regras do Asterisk, né? Eu vou falar bem rapidinho, né? Para não perder tempo explicando detalhes, né? Você tem entre esses colchetes o contexto chamado comercial. Aqui no caso é regra do Asterisk, né? Vocês digitou 1000, esse 1000 aqui é o que você vai teclar no teu telefone, no teu ramal. Se discou 1000, ele vai executar a linha 1, esse dial ele vai discar, né, para o número 1000 no protocolo SIP, isso que ele vai fazer, tá? Então, se eu disquei 1000, ele vai tocar no ramal 1000 SIP, usando o protocolo SIP. Aí, quem autenticou o ramal 1000, ele vai tocar lá. E aqui, se 1001, vai tocar no ramal 1001. Então, esse aqui seria a mais do comercial, seria 1000, 1001, seria ramal de comercial. Da área técnica, cria um contexto chamado técnico, cria o ramal 2000, que vai tocar no ramal 2000 também. Funcionários, o que eu fiz? Include igual maior comercial. Quando eu fiz esse include igual maior comercial, que é a sintaxe do asterisco, é como se eu incluísse essas duas linhas nessa posição aqui.
E o include técnico é como se eu incluísse essa linha nessa posição aqui. Tá? É para isso que serve o include, nesse caso. Para você não ter que repetir diversas vezes. Eu poderia copiar essas duas linhas, jogar aqui, mas essa linha colocar aqui. Funcionaria igualzinho. Mas só que, nesse caso, para não repetir código, um monte de coisa, você vai trabalhando com includes, né? Tá? E o clientes aqui, eu criei um contexto chamado funcionários. O que significa esse contexto funcionário? Ele pode chamar o 1000, 1001 e o 2000, porque tem o include comercial e técnico. Eu criei um contexto chamado clientes, que eu só coloquei o comercial, ou seja, quem está nesse contexto clientes só pode ligar para o comercial, não pode ligar por técnico, porque não tem o include igual maior técnico. Tá? Isso são regras de asterisco, só para você entender. Né? E tem outro tipo de include que você põe um tralha na frente. O tralha não significa comentário, tá? Muita gente às vezes pode confundir isso. Comentário para o asterisco é ponto e vírgula, tá? Então, o tralha include significa que ele está incluindo esse arquivo dentro de um outro. Tá? Isso que significa o tralha include. Então, está incluindo esse arquivo dentro, vamos supor, do extension.conf. Tá? É assim que funciona o include. Então, vamos analisar aqui o arquivo extensions.conf, só para vocês entenderem o plano de descagem lá do asterisco. Dentro do extension.conf tem vários itens. Eu só coloquei a parte do include para vocês entenderem quais são os arquivos que o extension carrega. Eu vou talvez só mostrar então rapidinho, só para vocês verem um pouquinho. Eu estou com Isabel aqui, né? O Isabel básico aqui. Eu só vou vir aqui no editor de arquivos do Asterisk, né? Para carregar o arquivo extensions, né? Só para vocês terem uma noção do... Eu vou só filtrar aqui, né? Para não ter que procurar em muitos arquivos, né? Então, extensions.conf, esse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Tá vendo ponto e vírgula? Tudo que tem ponto e vírgula, isso é tudo comentário, né? Só para ele explicar um monte de coisa. Tá vendo o include aqui, ó? Então, aqui terminou ponto e vírgula, aqui só tem tralha, include, extension, override, Isabel PBX. Então, isso daqui que eu coloquei aqui, tá? Agora, essa parte aqui que está dentro desse arquivo aqui, tá? Então, é o que eu fiz. Eu abri esse arquivo, eu vi que tem outros, chamando outros include. Então, como esse include chama esse, que chama outro tal, na verdade, a somatória de todo isso que é um arquivo externo, esse é externo, outro externo aqui, esse é externo, né? Somatório de todo esse arquivo é como se fosse dentro do extension.conf, tá? Por que ele trabalha assim? Porque fica muito mais organizado. Eu poderia pegar num único arquivo aqui com 10.000 linhas. Aí eu quero localizar algum item. Imagina, um arquivo com 10.000 linhas, para localizar um item, você vai se perder bastante. Então, ele separa por cada funcionalidade, conforme o objetivo. Então, fica muito mais fácil para você trabalhar com arquivos separados. Tá? Então, ele dá um include, extension, override, Isabel PBX. Tem esse outro arquivo aqui também. Aqui dá algumas funções macro, no caso de hang-up, que é desligar uma ligação, né, caso. Aqui a parte de gravações, né, das ligações, né. Então, é mais ou menos assim, isso aqui é um contexto, né, e está dando include, nesse caso aqui, é uma macro, né, no caso. Tá? Então, aqui também é outro include de arquivo, o additional, que inclui esse outro arquivo, dentro desse arquivo additional, né. E aqui tem um extension custom. Então, aqueles arquivos que eu te comentei com vocês, extension addition, você nunca pode mexer nesse arquivo, e extension custom, que é o que você vai poder alterar. Tá vendo que dentro do addition tem um include do global custom. Esse arquivo aqui você pode mexer porque ele é custom, tá? Ou seja, você quer definir uma variável global, em vez de você definir dentro do addition, você define dentro desse arquivo custom. Aí você consegue definir uma variável global, caso você tenha necessidade para colocar naquela posição. Tá vendo que aqui tem, ó, custom também. Então, dependendo do programação, tá vendo que tem macro,
eu coloquei só alguns itens, né? Record Enable aqui, e tem o Include Macro Record Enable Custom. Isso daqui, na verdade, é um contexto para você colocar o teu código. Pode ser que essa macro nem exista. Por que eles colocaram isso? Porque se nessa posição você tem necessidade de colocar algum código de asterisco, ele já está reservado um espaço para você colocar o código, caso você queira alterar alguma coisa. Por isso que tem um monte desse escrito custom, aí basta você criar esse contexto, você vai nesse arquivo custom, né? Como é que você cria um contexto desse, se não existir? Abre colchete, põe exatamente o mesmo nome, fecha o colchete e embaixo se joga a linha de programação do asterisco. Aí eu já defini esse contexto. Então, tem várias posições justamente para você inserir um monte de código de asterisco. Ou seja, a interface já foi preparada, porque eles sabem, porque eles pensaram, ó, talvez alguém precise inserir algum código nessa posição, porque como é tudo feito pela interface gráfica e está dentro desse arquivo additional, aí não tem como você colocar um determinado local, algum código. Por isso que eles colocaram esse include aqui, justamente para você, nessa posição, você colocar um código asterisco, então já está um contexto pronto para você. Tá? Isso só para ter uma visão geral do livro. Né? Existe um contexto chamado from interno, que agora talvez o pessoal não perceba tanto, que até umas versões um pouco anterior, sempre aparecia, quando você cria um ramal, aparecia o nome do contexto chamado from interno. Esse contexto significa que ele permite fazer tudo dentro da tua central telefônica. Tá? Agora, como eles colocaram o Class of Service lá, esse contexto ele aparece com outro nome no caso, né? Que ele permite tudo no caso, né? Vamos pegar aqui um ramal, né? Configurar o meu ramal aqui. Antigamente aparecia o nome do contexto, agora na verdade ele vem como se fosse camuflado, né? Quem pegou as últimas versões, ó, aqui, ó, Class of Service, né? Ele vem normalmente isso daqui, allo all, o default padrão. Isso daqui significa que é o contexto from interno. Antigamente aqui não tinha isso, né? Isso daqui já integraram que era o custom contexto, que antigamente chamavam, agora chamaram Class of Service. Antigamente aqui tinha um parâmetro chamado context e aqui estava escrito a palavra from interno, né? Então, na verdade, é sobre esse contexto que eu estou mostrando aqui, que from interno também tem vários includes, né? O include tem aquilo que eu comentei com vocês, ó, tem um custom aqui, ou seja, esse daqui, se você criar esse contexto lá no extension custom, você pode definir esse contexto e colocar um código nessa posição aqui, tá? Então, por isso que sempre tem alguns include custom, pode ser que nem exista esse contexto, mas justamente para você colocar um código nessa posição caso precise, né? Então aqui, na verdade, tá vendo, tem vários outros contextos, aqui tem incluindo várias funcionalidades. Aqui eu reduzi bastante, na verdade, se você for seguir esse contexto para o interno, deve ter, nem sei, 2.000, 5.000 linhas aí, tem muita coisa ali, tá? Aí depois, quem quiser ir seguindo isso, posso até mostrar um pouquinho rapidinho aqui. Eu estou no Extension Conf. Então, eu vou dar um Ctrl F, né? Colocar aqui from interno, né? Tá vendo? Ó? From interno, esse é o contexto from interno, que ele já deu um include aqui tudo, né? Então, na verdade, eu vou ter que ver onde que está esse contexto aqui, porque ele está incluindo esse outro contexto, né? Possivelmente, acho que não está nesse arquivo, deve estar no extension additional. Na verdade, colocar aqui entre colchetes, né? Para ele entender que é o contexto em si. Na verdade, ele está aqui embaixo. Eu acho que o contexto mesmo é esse cara aqui. É um contexto incluindo outros contextos, né? Então, para seguir isso, dá um trabalho, porque você tem que conseguir todos eles lá, até aqui no caso, esse daqui que é o contexto onde tem quase toda a parte de programação, for interno additional, né? Tá? Que não vai estar nesse arquivo, vai estar lá no extension additional. Olha lá, ele já acusou dizendo que não tem. Então, vamos lá no outro arquivo lá, né? Extension additional, que é o que é gerado pela interface gráfica, né?
Aí nós vamos encontrar aquele contexto. Dá um Ctrl F, né? Colocar entre colchete para chegar naquele contexto. Ó, aqui, ó, tá vendo? From interno additional. Então, esse é o contexto principal, tá vendo que é a quantidade de include que ele tem. Aplicação Flax, Blacklist, Call Trace, teste de eco. Isso aqui são um monte de funcionalidade, ó, a quantidade de include que tem. Esse é praticamente um dos principais. Aqui é todas as rotas de saída, tá? Então, esse é um dos contextos principais. Aí, cada item desse tem a sua linha de programação, no caso, né? Se você pegar cada item desse, tem um monte de código de asterisco. É como esse código aqui, tá vendo? Ó? Macro presets. Então, isso daqui é tudo. Ele está incluído um contexto aqui, custom. Então, eu posso criar um contexto com esse nome, aí ele vai inserir, é como se inserisse o código da asterisco nessa posição, caso eu queira adicionar algum código dentro do que ele está fazendo aqui, tá? O Anderson, agora que eu vi, a gravação desse webinar será disponível lá. Isso, vai estar tudo lá no canal do YouTube, tá? Depois eu te mando o link lá para você ver. Então, na verdade, o que acontece? São vários contextos aqui que você vai seguindo. Isso daqui vai dar uma quantidade, nem sei, 5.000 linhas aí, se você seguir. Aqui eu coloquei só alguns principais, só para vocês terem noção. Um inclui o outro, que inclui o outro, tá? Então, você tem que seguir todo o código para entender como é que funciona a parte do Isabel lá, né? Então, from interno é o contexto principal do asterisco, no caso dentro do Isabel, é como se fosse aquele contexto que permite fazer tudo. Criou uma regra de entrada, regra de saída, criou uma conferência, esse contexto pode tudo, tá? É como se fosse o super usuário, né? Ele pode fazer tudo. Aí tem um contexto chamado from past n, ou seja, tudo que veio da uma ligação externa, né? Chegando, vai cair aqui. Normalmente se associa isso a uma placa, né? Você colocou uma placa, você manda para o from past n, aí você vai fazer o atendimento, cai na fila de atendimento, esse coisa. Aí tem from digital, from analog, from trunk, né? O contexto default padrão também. Tá? Então, depois, com o tempo, você vai estudando o que significa cada contexto desse, que tem uma certa objetivo, cada contexto desse. Tá? Então, vamos ver só alguns serviços do Isabel. Né? Acho que todo mundo já viu lá no Features Codes, tem vários serviços que alguém já pré-programou para você utilizar dentro dos sistemas. Né? Então, vamos supor aqui lá no PBX Configuration, né? Na verdade, nem precisava. Agora já cliquei. Mas vamos voltar aqui. Aqui, né? Eu estou no PBX Configuration, que tem o Features Codes aqui. Então, se você clicar nele, tá? O que vai acontecer? Tem um monte de código aqui e a função, né? A funcionalidade, que é mais ou menos o que eu coloquei aqui, tá? Só que eu coloquei aqui o básico, né? Só alguns itens só para como demonstrativo, né? Mas tem um monte de funções aqui. Se você quiser saber, tudo isso daqui está associado a algum código do asterisco, tá? Se você quiser saber qual que é o código que faz isso, vamos supor teste de eco aqui, né? Você quer aprender asterisco. Teste de eco, qual que é o código? Asterisco 43. Então, você copia esse código e você vem lá no extension addition, né, que vai estar dentro desse arquivo, e dá um Ctrl F, né? Aí eu dou um Ctrl V, asterisco 43. Tá vendo aqui, ó? app eco teste. Então, esse código aqui é o código feito em asterisco, tá? Então, se você quer aprender o asterisco, basicamente é só estudar esse código aqui, é o teste de eco. Aí você pode vir aqui, pegar algum outro código aqui, speaking clock, ou seja, falar o relógio, né? Asterisco 60. Aí você vem no extension additional e aqui joga asterisco 60, tá vendo? Ele já colocou aqui o app speaking clock e aqui no caso ele vai falar o horário, a data e hora. Então ele vai seguir esse contexto aqui. Eu estou até com o meu ramalzinho aqui. Então se eu pegar aqui asterisco 60, ele vai seguir esse código, na verdade, tá? Quando ouvir o tom, a hora exata será às 10.
Então, ele está seguindo isso daqui. E 3 segundos da manhã. Vixe, eu dei até o horário errado dentro do servidor. Tá? Então, caso você queira alterar isso, pode mexer nisso, só que você não pode alterar dentro do additional. O que você faz? Você copia esse código, joga lá no custom e faz as alterações. Tá? Então, é uma maneira de você aprender um pouco de asterisco, pegar esse código e pesquisar lá. Tá? Então, tem várias funcionalidades, dá para você aprender, modificar alguma coisa que você não gostou aqui, você quer melhorar, você quer fazer do jeito que você quer. É uma maneira de você mexer no código da asterisco, né? Vir aqui e alterar. Só que, ao macete, pega isso aqui, copia tudo, que você não pode mexer no additional. Aquilo que eu comentei, né? Vamos fazer um exemplo aqui. O asterisco 60, tá vendo que o weighting tá 1, né? Vamos colocar aqui 1000, né? Colocar o valor exagerado aqui só para a gente salvar e dar um reload aqui, né? Então, o que aconteceu? Eu coloquei 1000 lá. Então, vou dar um Ctrl F, né? Asterisco 60, pesquisar de novo, né? Acho que ele não está localizando. Tá vendo que tá weight 1000, né? Tá? Então, ele salvou no caso. Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou sair dele, né? Porque eu vou simular uma alteração no meu Isabel. Vamos supor que eu vim aqui no meu ramal, né? Extension, né? Pegar aqui o meu ramal, tá? E vamos fazer uma alteração qualquer só para ele simular aquela barrinha vermelha, né? Então, eu salvei. Ele vai clicar ali na barrinha vermelha. Então, eu vou clicar aqui. Quando eu cliquei aqui, é aquele processo que eu mostrei na tela anterior lá, que ele vai gerar todos os códigos do asterisco e vai dar um reload na memória. Então, eu vou vir aqui de volta, extension addition, né? Vou entrar de novo no arquivo, por isso que eu saí dele, né? Para carregar ele novamente. Dou Ctrl F, né? Asterisco 60, eu pedi para localizar. Tá vendo que o weight que eu tinha mudado para 1000 voltou a 1. Ou seja, aquele refresh que eu fiz, ele regravou todo o arquivo, perdi tudo que eu fiz. Então, se eu tivesse mexido todo esse código, eu ia perder todo ele. Porque ele vai pegar tudo que está no banco de dados e gerar tudo novamente, tá? Então, por isso que nunca mexa esse arquivo addition, é perda de tempo, tá? Então, você copia esse código, joga lá no Extension Custom e modifique lá. Tá? Então, esse é um dos macetes para você modificar alguma programação dentro do Isabel. Tá? Então, aqui no caso, existe uma função ChainSpy, não sei se vocês conhecem essa função, que é uma função que acho que jamais deveria estar liberado assim diretamente, né? Vamos carregar aqui Features Code. Tem a função 555, ChainSpy, cadê ela? Acho que já passei, não vi. Mais fácil. Tá, aqui, ó. ChainSpy 555. Ele vem habilitado. O que essa função faz, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. O Luiz está dizendo se você já fez algum projeto, tem algum pronto sobre portaria virtual? Na verdade, tem alguns produtos que pode fazer isso. Na verdade, eu acho que você quer que um ramal, você liga para o ramal, ele abre uma porta, alguma coisa do tipo. Tem produto que já faz isso, tá? Existe possibilidade de fazer isso. Deixa eu só... O que o 55 faz, na verdade? Deixa eu só mostrar aqui. Tá? Isso daqui, esse ChainSpy aqui, é uma funcionalidade, no caso, que você pode escutar uma conversa. Então, se você discar 555 e dar um send ali, né? Ó, ele gerou um bip, aí a partir disso ele começa a escutar alguma ligação. Como não tem nenhuma aqui, no caso eu estou sozinho,
Se tivesse uma ligação de alguém, eu ia escutar essa ligação. Ou seja, é uma maneira de você escutar as ligações que estão acontecendo. Imagina você começar a escutar a ligação de um presidente ou de um gerente, porque aqui eu estou escutando uma ligação, eu quero passar para a próxima, vamos supor que tem 5 ligações acontecendo. Eu clico no asterisco, ele vai para a próxima. Eu clico no asterisco, ele vai para a próxima. E quem está do outro lado não escuta nada, né? Nem percebe que você está escutando. Ou seja, isso é algo jamais poderia acontecer numa central. Então, eu deveria aqui vir desabilitado. Porque se você instala num local e não sabe que isso existe, alguém digita 555, começa a escutar as ligações de todo mundo, tá? Então, isso é... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Emerson, qualquer coisa você pode mandar um e-mail, a gente pode trocar informações, tá? Sobre a portaria virtual. Então, isso daqui é uma função que jamais devia estar habilitado. Acho que devia vir aqui dizer, só habilita quem quer. Outra possibilidade, no caso, é o que eu estou mostrando nesse slide aqui. Você pegar essa função ChainSpy, que eu posso até mostrar lá no código ali, né? Ctrl F555, né? Tá vendo? 555, ele mostrou aqui o código 555. Aqui, na verdade, não é bem esse. Ele entrou no outro lugar. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui que é o 555, tá? A programação do ChainSpy, o padrão é esse. Então, o que eu fiz no slide lá? Eu simplesmente modifiquei ela. E eu vou colocar dentro desse arquivo, Extension Overrider Isabel PBX. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... na verdade, eu já deixei mais ou menos formatado só para não perder tempo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Extension Override Isabel PBX. Eu vou modificar aquela função, tá? Esse aqui é o mesmo código. Tá vendo que está ponto e vírgula aqui? É comentário. Então, por isso que quando eu digitei aqui no meu teste 555, ele gerou um bip e começou a escutar a ligação, tá? Isso é o padrão. O que eu vou fazer? Eu vou inserir esse código, que na verdade aqui no meu caso eu só vou parar o ponto e vírgula, né, para não ter que ficar escrevendo tudo isso, né? Pode ver que é praticamente quase a mesma coisa do outro. Única coisa que eu adicionei foi essa linha aqui, que na verdade o outro é exatamente igual, menos essa linha. O que faz essa linha? Esse authenticate, ele pede uma senha, ou seja, quem quiser escutar a conversa de alguém tem que ter essa senha que eu coloquei 1, 2, 3, 4 como exemplo. Poderia colocar outra diferente, eu posso jogar dentro de um arquivo para ele gravar várias senhas diferentes, aí você distribui uma senha para cada pessoa, tá? É só você estudar essa função Authenticate, aí você pode melhorar a maneira que foi feita. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 só, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um save e dar um reload, tá? Save para salvar arquivo, reload para ele jogar para a memória do asterisco. Porque se eu dar só um save e não der um reload, ele só está no arquivo, na memória está algo diferente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu softphone, né? Fazer a mesma coisa, 555, só que ele vai chegar aqui, vai parar aqui, ele vai pedir a senha nessa posição, ó. 555, né? Por favor, digite sua senha e pressione cerca. Tá aqui. Se eu digitar uma senha errada, cerca é Austrália, né? Senha incorreta. Por favor, digite novamente. Então, ele está preso aqui. Cerca. Então, se eu digitar 1, 2, 3, 4, Austrália, agora tá. Obrigado. Agora, eu estou começando... No caso, eu estou começando a escutar a conversa de alguém, tá? Ou seja, eu peguei exatamente a mesma função, só incluí essa linha aqui, já ficou um ChainSpy, o 555, com senha. Ou seja, então, é fácil modificar, desde que você conheça um pouquinho dos recursos, coloquei senha. Esse outro recurso que eu coloquei aqui é quase a mesma coisa, só que quando eu digito 555, eu digito 555, eu quero escutar ramal 1200. Eu ponho mais o número do ramal e clico aqui. Ele vai pedir a senha também. Digite sua senha e pressione cerca.
ele vai pedir essa senha, 1, 2, 3, 4, né? E quando eu clicar aqui, Obrigado. a partir desse momento, ele vai escutar o ramal 1200. Eu estou definindo qual ramal que eu quero escutar. Além de escutar, porque esse aqui ele pega aleatório. Esse daqui eu estou dizendo, eu quero escutar o ramal 1200. Aqui, no caso, essa programação aqui que eu estou colocando. SIP barra, e aqui vai estar o 1200 que eu digitei na hora de discar aqui. Extend é uma variável do asterisco aqui, desse 3 aqui, corte os 3 primeiros dígitos, que seria o 555, aí só sobra 1200, tá? É só conhecer um pouquinho de código, não é nada tão difícil, dá para vocês aprenderem isso. Então, aqui nesse caso, eu digo 555, 1200, eu quero escutar ramal 1200. 555, ramal 1000, aí eu quero escutar ramal 1000. 1000 sou eu mesmo, né? No caso, então vou dar 1100, né? Tá? Por favor. 1, 2, 3, 4, tá? Obrigado. Aí eu estou escutando o ramal 1100. Então, ou seja, uma pequena programação, modifiquei pouca coisa, eu já tenho funções diferentes para o ChainSpy. Nesse caso, eu coloquei a senha, tá? Então, por isso que compensa você conhecer um pouquinho o código asterisco, você começa a alterar um monte de funcionalidade padrão do Isabella, você vai adaptando conforme a sua necessidade, tá? Isso melhora os recursos do sistema, porque eu considero que isso daqui tinha que vir com senha ou desabilitado, senão qualquer pessoa digita 555 aqui e vai no caso, escutar a conversa de todo mundo, né? Tá. Então, isso daqui é o que eu expliquei nisso daqui, né? Só um exemplo nesse caso, né? Isso que é um exemplo básico. Você pode alterar qualquer funcionalidade que tem dentro do Isabel, contanto que você conheça um pouquinho de código e saiba onde implementar isso, né? Um outro exemplo aqui que poderia fazer é função chefe-secretária, né? Que agora, nessa última versão, eles já fizeram via interface gráfica. Eu já comentei num dos webinários, né? E basta você ir lá no Isabel PBX, né? Pedir para carregar todos os módulos e habilitar um módulo do chefe secretária. Aí você vai estar, através da interface gráfica, você consegue habilitar isso. Ele não vem habilitado, tá? Você tem que habilitar isso. Ou você pode programar isso. O que seria um exemplo aqui bem básico, só para vocês terem noção como é que funciona a programação? Eu crio um contexto chamado funcionários, né? Que ele dá um include chefe secretária e o from interno, aquele from interno que é aquele contexto que eu falei para vocês que fazem tudo. O que o chefe secretária faz, esse contexto chefe secretária? No caso aqui, eu só coloquei um comentário, o ramal 1000 é o ramal do diretor e 1100 é o ramal da secretária do diretor. Então, esse contexto chefe secretária, o que ele faz? Quando a pessoa quer falar com o diretor, que é o ramal 1000, ele vai discar 1000, que nesse caso aqui, que é o ramal do diretor. O que eu fiz? Eu fiz um desvio que todo mundo que ligar para o ramal 1000 toca no 1100. Basicamente, chefe secretário é isso. O normal da programação, 1000 tocar no ramal 1000. Aí significa o quê? O funcionário vai falar com o diretor. Mas como nesse caso foi feito um desvio, então o funcionário vai querer falar com o diretor, ele vai discar 1000, vai tocar no 1100, que 1100 é o ramal da secretária, né? Aí a secretária vai atender e conforme a necessidade, a secretária vai fazer a transferência para o diretor. Então, o que tem que acontecer? Os funcionários têm que utilizar o contexto chamado funcionário, que é esse daqui, que eu estou colocando esse desvio. E a secretária e os diretores utilizam o contexto do from interno, que faz a ligação normal. Tá? Então, através disso, você implementa a função chefe-secretário. Tá? Então, elas são simplesmente um desvio desse, que na programação direta do Isabel, automaticamente, quando você cria o ramal 1000, todo mundo discar 1000, toca no ramal 1000. Essa é a lógica básica do Isabel. Só que a função chefe-secretária é uma exceção no caso, né? Só em alguns casos que, caso a pessoa diz que o 1000 não pode tocar no diretor, tem que tocar na secretária do diretor. Então, você faz um desvio nesse sentido, né? Então, isso aqui é só uma ideia de implementação, né? Colocar uma função chefe-secretária manualmente, né? Isso aqui é o código bem básico, que na verdade eu coloquei aqui, adaptado para o Isabel, né?
Aí depois você tem que conhecer que ele seta uma variável, vai pegar EDB, vai pegar o conteúdo dentro de um banco de dados, esse que é o nome da variável, né? Em relação ao ramal 1100, né? E aqui é o tempo de Hingley, né? Então aqui tem um parâmetro de valor, ele vai buscar isso dentro desse banco de dados, aí depois que ele vai fazer aqui, nesse caso aqui, a programação. Tá vendo que o 1000, ele vai tocar no 1100. Aí tem a parte do macro aqui para verificar no correio de voz, se no caso ele vai cair no correio de voz de ocupado, se ninguém atendeu, se não tem mensagem. Então aqui já está programando, caso a pessoa não atendeu, vai cair no correio de voz e qual correio de voz que vai ser, né? Tá? Então isso aqui é adaptando o código para o Isabel, tá? Então, ou seja, se você conhece um pouquinho de código de Asterisk, dá para você implementar bastante, ou você pesquisou na internet, viu um código que faz uma determinada função que você te interessa, basta você colocar nesses arquivos sempre final underline custom, né, ou hífen custom, aí é o local onde você pode colocar, tá? Nunca mexa no arquivo addition, que você vai perder tudo que você fez, tá? Bom, isso é o que eu tinha que apresentar. O próximo webinar, no caso, na quinta-feira, às 15 horas, 19 horas, a gente vai fazer o lançamento da parceria com a revenda de produtos corporativos da Claro em Bratel, né? Para quem quer trabalhar vendendo Link E1, PBX virtual, eles têm uma infinidade de produtos lá, link de internet dedicada, banda larga, celulares, um monte de coisa. Então, até locação de equipamento, Office 365, e você vai ganhar uma comissão em cima disso, né? E na semana que vem, na terça-feira, 19 horas, dia 19, né? Colaboração, segurança colaborativa, uma ótima opção para faturar com CFTV na nuvem. Quem está trabalhando com CFTV na nuvem, né? Segurança colaborativa é um ótimo projeto que você pode ter uma boa renda mensal, no caso, né? Implementando isso, e tem crescido muito em várias cidades. Então, vale a pena você entrar logo para explorar esse mercado, né? E no dia 21, né, 7 motivos para você oferecer o PBXP Isabel para aumentar o seu faturamento, né? Então, aqui no caso, tem um site de promoções, caso alguém esteja interessado em adquirir algum curso, né? Tem vários combos, Isabel, total, vitalício. Depois eu passo o link para vocês, combo presencial no caso, né? E o curso gratuito para quem quiser aprender a parte básica do Isabel também, né? Tá? Esse aqui é o link onde tem sobre a programação dos eventos, e aqui é o canal do YouTube. Alguém perguntou, assim que terminar esse webinar, eu vou colocar dentro desse canal do YouTube, uns 20, 30 minutos depois que terminar o webinar, tá? Bom, isso é o que eu tinha que apresentar, né? Caso alguém queira sobre a portaria virtual, pode mandar um e-mail aqui, o meu, no caso, WhatsApp também, e o telefone da empresa, caso vocês queiram ligar e entrar em contato, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu comentei, algo do tipo, né? Não sei o quanto que vocês conheçam de Asterisk, esse tipo de coisa, tá? Mas se você conhece Asterisk, dá para implementar o que você quiser, modificar tudo do Isabel, porque é totalmente código aberto, né? Essa é a grande vantagem de software livre, né? Uma dúvida, tem como integrar o Isabel com o WhatsApp? Eu, sinceramente, eu nunca fui a fundo estudar, mas tem como fazer isso, tá? Tem muita gente integrando o Asterisk com o WhatsApp, tem muito PBX isso, tá? Só que daí você tem que aquela parte de integração através do AGI, no caso, AGI, ARI, no caso, que você vai fazer esse tipo de integração, tá? Você tem que mexer com parte de programação. E o WhatsApp também, infelizmente, o WhatsApp código oficial, são pouquíssimas empresas, né? Então, muitas vezes você tem que fazer um código aí que pode ser com tempo de problema, né? Tá? Mas é possível fazer sim, tá? Tem muito sistema de Asterisk integrando com isso, jogando inteligência artificial, integrando com Messenger, integrando com SMS. Praticamente o que acontece? Se você conhece um pouco de programação, você consegue integrar o Asterisk, que no caso é o Isabel, em qualquer plataforma, tá? A Vivo já homologou o Isabel
para o Vivo SIP? Não, é que, na verdade, quando se contrata um Vivo SIP, eu acredito que você pode jogar num Isabel sem problema. Tem muita gente colocando porque praticamente SIP é protocolo padrão, né? Esse Vivo SIP era o antigo da GVT, no caso, né? Então, praticamente, o pessoal já integrava direto isso com o Asterisk, né? Tá? Não vejo problema nenhum nesse sentido, né? Tá? Porque SIP é protocolo padrão, né? Então, é um pouquinho diferente. Às vezes tem protocolo SIP da Cisco, alguns outros, que às vezes modificam um pouco só para dificultar essas coisas. Mas, nesse caso, não. Eles estão jogando o SIP padrão, tá? Onde fica a função chefe secretária na gráfica? Na verdade, ele não vai aparecer aqui na gráfica, né? No caso, nem sei se eu habilitei aqui nessa versão aqui. Aqui, ó. Só que ele não aparece aqui, tá? Se no teu não está aparecendo, que a instalação padrão não vem, você tem que vir aqui, entrar no módulo lá do coisa. Se você não está acessando, você tem que ir lá liberar, porque normalmente ele não vem liberado, né? Na parte de segurança se libera. Aí você tem que vir aqui no módulo admin, tá? Esse módulo admin. Normalmente você habilita tudo isso, pede para checar online aqui, daí ele vai aparecer os módulos aqui para você instalar ou não instalar. Aí vai aparecer um módulo lá do chefe secretária, aí você, se não tiver instalado, tipo aqui, não está instalado, ele vai aparecer a função chefe secretária, você só simplesmente vem aqui, faz um download, instala, e depois você clica aqui embaixo, aí instala para você, que vai aparecer aqui, tá? Nesse caso, ele apareceu aqui. Ele não aparece no padrão, tá? Então, você tem que habilitar esse módulo. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Existe outra forma de criar VPN no Isabel sem instalar o OpenVPN? Ou parte dos adicionais do Isabel não funciona? Infelizmente, eu acho que tem que fazer isso no braço mesmo, né? Tá. Deixa eu ver o Tiago. É possível adaptar a Isabel para interface com a cara da sua empresa? Na verdade, o que acontece eu acredito que é até possível, porque na parte do Elastix você tinha que pagar uma parte lá para personalizar, né? Eu vejo que muita gente, porque como é software livre, basta você ir no local lá onde está esse logo, trocar por um outro, mudar as cores, personalizar tudo. Mas do ponto de vista legal, não é legal fazer isso, né? Porque você está modificando um software dele, ele é de graça, tudo tal, mas vamos supor, ele não foi feito para você modificar, tirar tudo que está escrito Isabel, um monte de lugar aqui, tirar, colocar um outro nome da tua empresa. Tem gente fazendo isso, mas não é legal. O ideal é conversarem com eles, pedir autorização para poder fazer isso. Pode ser que eles cobrem uma taxa para poder fazer esse tipo de coisa, né? Tá? Mas é possível fazer, se você rastrear o código, é uma coisa de rapidinho, quem conhece um pouquinho de código, dá para tirar todo esse logo, tudo que está escrito em Isabel, colocar o nome da tua empresa jogando um produto, né? Tá? Mas não é legal fazer isso, né? O ideal é entrar em contato com eles, fazendo, quer personalizar como sendo a tua empresa, quanto que eles vão cobrar para fazer essa personalização, né? Tá? Alguma outra dúvida aí? Praticamente agora já são 8h05, né? Então, caso alguém tenha uma dúvida, pode mandar um e-mail aqui, tá? E eu vou já colocar esse vídeo assim que terminar. Daqui a umas meia hora, mais ou menos, vai estar dentro lá do canal do YouTube. Deixa eu ver se eu ponho os links lá, que eu esqueci até de programar aqui. Deixa eu ver onde tem os links aqui. Opa, deixa eu mandar para todo mundo, né? Os links, esses aqui são os do tal, vamos ver dos cursos lá. Deixa eu procurar onde que está aqui.
Esse é o dos cursos, né? Caso alguém queira. Tem o do agenda, do canal do YouTube e dos cursos, né? Ah, tá. O Max disse que perdeu a aula de hoje. Então, eu mandei o canal do YouTube, né? Então, daqui a mais ou menos meia hora vai estar disponível lá, tá? Então, obrigado a todos e até a próxima, então. Uma boa noite para vocês, tá?